Saudações rubro-negras, tudo bem com vocês? Pessoal, separei aqui dois cortezinhos aqui pra gente dar uma olhada aqui qual é a provável escalação do Flamengo, né? Não vazou ainda, é a provável escalação do Flamengo e como o Flamengo está se preparando para o clássico de hoje pra gente atropelar o Vasquinho. Deixa o like, se inscreve no canal se você não for inscrito, ativa o sininho, compartilha o vídeo. Valeu? Sem enrolação, vamos embora pro vídeo. Estamos falando de uma decisão aí mais apertada, né? O Flamengo só tem a vantagem de 1-0 e joga contra o Vasco. Mas o Felipe Luiz tem a menor média de gols sofridos dos últimos 10 anos do Flamengo, quando a gente olha para os treinadores. Não é só a Carioca. E eu achei legal que o Rossi fala que a defesa do Flamengo começa no ataque. E, de fato, quando a gente olha para esse modelo do Felipe Luiz, com o time sufocando lá em cima, é muito difícil você fazer o adversário conseguir sair jogando. Então, o ataque do Flamengo já exerce uma pressão de defesa também, né? E a defesa acaba saindo, muitas vezes, para fazer uma cobertura, não para dar o bote. Entendeu? Então, se você consegue Também fazer nesse uma modelo, marcação né? adiantada, você facilita o trabalho dos seus zagueiros, porque os zagueiros estão sempre recuperando as bolas sem entrar muito no contato com os atacantes. É a defesa do Flamengo, mas o Rossi também tem aí o seu valor, um goleiro que chegou. O Flamengo contratou, ele veio, ficou esperando para poder jogar. Teve negócio de Copa, né? Joga Copa, joga campeonato, lembra disso? Não, depois teve isso e ainda ficou. Teve um momento de dúvida que só passou na comissão técnica do Flamengo mesmo, sobre quem era o goleiro titular, e o Rossi foi mostrando que é um goleiro de um nível superior. Um goleiro de... Mas eu acho que foi um negócio assim, meio um eurocentrismo também, entendeu? Isso acontece na Europa, muito comum os times grandes terem equipes para pequenas ligas. Mas de fato acontece. Mas quando a gente traz para cá... Mas assim, se você tiver um goleiro que está exatamente no mesmo nível, que não é o padrão, né? O seu goleiro reserva está exatamente no mesmo nível do titular, você pode fazer isso. Não, só se você quiser valorizar mesmo, porque tem muito técnico também que, e é uma maneira de trabalhar, que dá uma valorizada no trabalho no São Paulo. do goleiro reserva, porque senão o goleiro reserva fica esperando anos e anos. Aliás, tinha uma profissão que era terceiro goleiro de time grande também. Ou o reserva do Rogério Ceni, lembra disso? Enfim. Deixa eu voltar para cá para o Flamengo. Voltando para a ao defesa Rossi, do Flamengo. Isso. Defesa do Flamengo que levou 3 jogadores para a seleção brasileira. Então, temos uma ilustração. Põe na tela. Aliás, dá pra gente, se a gente forçar um pouquinho... De vez em quando eu acerto. Dei um gancho aí. Não, já pagou, passou. Danilo, Léo Ortiz e Wesley. E falo mais, hein? O Gerson. Gerson também é da defesa. Que na função clássica, sim, né? Joker. Na função clássica dele, tem uma veia importantíssima nessa defesa aí antes de chegar à linha final. Então, se a gente forçar essa barrinha aí, dá para botar ele ali também. E eu diria que tem um indicativo aí que valoriza ainda mais a defesa do Flamengo. Né? O Danilo é reserva da defesa do Flamengo. Então, quer dizer, tem um jogador na posição dele que está jogando melhor do que ele, que é o Léo Pereira, a ponto de ser titular. Mas ele é mais versátil, não? Não, o Danilo vai para a seleção brasileira. Mas, enfim, o Danilo é... E o fato do Danilo ser reserva e estar na seleção brasileira, ele é um grande jogador. Mostra que o Léo Pereira também, e já está fazendo um grande trabalho há muito tempo, está jogando num alto nível. E se você for olhar os laterais do Flamengo também, os da esquerda, porque o da direita foi para a seleção, os da esquerda são laterais também de disputa de vaga em seleção brasileira. Então, é uma defesa com altíssimo nível, com nível de seleção brasileira mesmo. O que é bem difícil no cenário nacional. Vamos colocar aqui então as prováveis escalações, né? A gente recebeu as informações aí do Correge em relação ao Flamengo e da Ana sobre o time do Vasco. Vai dentro daquilo que a gente conversava ao longo da semana, principalmente pós-jogo contra o Nova Iguaçu, sobre qual seria a estratégia e a formação do Vasco pensando nesse jogo. Porque a do Flamengo já é mais conhecida, né? Resta saber sobre as voltas, né? O pessoal que está voltando de lesão, se serão utilizados desde o início ou não. A formação deve ter os seguintes jogadores: o Rossi no gol, o Wesley,
Léo Ortiz, uma dúvida entre Léo Pereira e Danilo, né? O Danilo também retornando de um problema físico. Varela ou Ayrton Lucas, mais um que tá para retornar. Pulgar, Luiz Araújo ou De La Cruz. De La Cruz é mais um que não vinha atuando nos últimos jogos. Aí é óbvio, né? Se a opção foi pelo De La Cruz, essa é a formação mesmo. Se o Luiz Araújo for o escalado, o Gerson vem aqui para a posição onde estão De La Cruz e Luiz Araújo, e o Luiz Araújo vai para a ponta direita, que é a posição onde ele mais costuma jogar. Arrascaeta centralizado, Plata na esquerda, Bruno Henrique como centroavante. O Flamengo, de que maneira você acha que ele vai escalar, hein, o Mansur? Com o De La Cruz e sem Luiz Araújo ou com o Luiz Araújo? Eu acho que a gente vai atravessar a temporada apresentando o campinho do Flamengo com essas dúvidas. Eu acho que vai ser uma característica do trabalho e pelas boas opções em algumas posições, a gente vai ter dificuldade de definir o que é a formação titular. Por exemplo, a dupla de zaga. O Danilo teve uma espécie... Não teve uma lesão, não, né? Se disse que foi um controle de carga. Isso. No último jogo, jogou o Léo Pereira junto com o Léo Ortiz. Vai ser interessante saber se, de repente, esse jogo pode ser um sinal do que o Filipe Luiz espera, ou se vai ser de acordo com o adversário, se ele espera que ele vai precisar, em alguns momentos, rebater mais bola na defesa, ter uma defesa um pouco mais pressionada, se isso muda a escolha dele ou não. O meio-campo tem uma coisa que me intriga, né? O De La Cruz teve um corte no pé que tirou ele do jogo com o Maricá. Mas antes do jogo com o Maricá, tinha havido um jogo da fase de classificação contra o Vasco, em que ele ficou no banco e não entrou. Aí teve o corte no pé e depois ele foi para o jogo no Newton Santos, o jogo da primeira semifinal, ficou no banco também e não entrou. Mas o Felipe aí argumentou na entrevista que a questão do piso sintético para um jogador que tinha ficado pouco tempo de treinamento, e ele é um dos jogadores que, por questões articulares, demora um pouco mais a recuperar após jogo no sintético, por isso ele optou por não colocar, senão ele teria jogado. O que eu tenho percebido assim o De La Cruz, o Filipe Luiz não teve sempre o De La Cruz nessa temporada, teve poucas vezes, mas não usou tanto assim. E quando usou, não deu esse resultado. E quando usou apenas em uma ocasião, junto com o Arrascaeta. Pessoal, e é isso. Agora eu conto com a ajuda de vocês. Deixem aí na caixa de comentário o que vocês acham da escalação do Flamengo e quero saber também o resultado, o palpite de vocês, quanto vai ser o jogo hoje. Mengão vai amassar? Eu acredito que sim. Vocês viram, o Flamengo é a base da seleção brasileira, o Flamengo é uma seleção, certo? Então, deixa aí na caixa de comentário, palpite, aí já vou deixar no primeiro comentário fixado, Mengão 3-0, menos de 3, nem comemoro. E é isso, vou ficando por aqui, Papai do Céu abençoe todo mundo. Opa, tava esquecendo, deixa o like, se inscreve no canal se você não for inscrito, ativa o sininho e compartilha o vídeo. Agora sim, fique com Deus, Papai do Céu abençoe. Bye, bye.